Janela, janela, janela aberta. Janela, Olá, olá. Calma, ok. Tudo bem? Eu estou aqui porque estou a fazer uma cena nova, que é um podcast. Já tinha visto este formato em bué sítios, mas nunca tinha pensado em mesmo fazer um podcast. Mas como o meu público está no YouTube, decidi fundir com vídeo e então aqui estou eu na Janela Aberta. O que é a Janela Aberta? A Janela Aberta é um podcast em que eu vou falar sobre o que eu quiser. Vou ter temas que me vou lembrando, vou ter coisas que vocês podem pedir para eu falar e vou tentar fazer isto o mais regularmente possível, tipo 4 vezes por dia pelo menos. Não, vou fazer tipo, sei lá, uma vez por semana ou uma vez por 2 semanas. Mas vou tentar voltar com a regularidade como fazia com o Segundas à Luz e teve um impacto bem fixe, portanto, yeah. Acho que está bom o cenário. Se houver bué barulho da rua, digam-me para o próximo episódio eu mudar o sítio, só que como é janela aberta eu pensei, vou mesmo estar janela aberta. Vou mesmo estar de janela aberta. Simétrico. Esperem, eu preciso ver se isto está fixe. Ok, depois desta pequena interrupção... espera aí. Depois desta pequena interrupção técnica, eu estou aqui de volta e eu não vou usar os fones. Eu andei a ver podcasts antes para ver como é que o pessoal andava a fazer isso. E eu acho que é um formato bué da fixe porque eu posso simplesmente falar durante tipo 40 minutos ou meia hora e sem editar, e então acaba por ser um tipo flow of consciousness que me agrada, e agrada-me essa ideia. Mas eu não vou usar headphones porque acho que fica bué parvo e fica bué pouco estético. Então eu prefiro arriscar-me a perder todo o episódio por ter uma má qualidade de som e tipo ouvir-se um barulho que eu não tinha percebido porque não tinha fones, do que ter fones e ficar feio. Por isso, se isto não sair, olha, não saiu. Mas pelo menos fica mais, acho que fica mais bonito. Aesthetics, não é? Ok. Pronto, o que é que eu queria falar? Eu não sei bem o que é que eu vou falar hoje. Ei, pois agora já está a passar uma mota, mas eu vou cagar e vou só fazer. Eu fui a Marrocos com a minha mãe. Acho que pode ser o primeiro tema que vou falar aqui no podcast. No podcast. Se bem que isto vai ter vídeo, não é? Portanto não sei bem se é um podcast ou não. Mas já. Fui a Marrocos com a minha mãe. Para quem já viu a série fotográfica que eu pus no meu site, nice. Para quem não viu, mau. Não, mas podem ir ver ao meu site miguelluz.pt, www.miguelluz.pt, e tenho lá as fotos de Marrocos que eu tirei. Fiz uma série fotográfica e também escrevi, só que não achei que ficou bom o suficiente, então não pus. E vou falar um bocadinho sobre essa viagem. Eu nunca tinha ido numa viagem organizada. Basicamente a minha mãe há uns tempos ligou-me: Miguel, será que queres ir? Quer dizer, a minha mãe não falou assim, mas Miguel, queres ir a Marrocos? A minha mãe é boa assim. A minha mãe quer sempre fazer viagens comigo e diz sempre que eu nunca tenho tempo e fica com carinha triste e eu fico tipo a sentir-me bué da mal. Mas eu pensei, baza, já há bué da tempo estamos para ir para uma viagem os dois e sei que ela adora, então bora. E disse, bora. Fomos numa companhia que é a Pinto Lopes e foi fixe. Eu nunca tinha ido numa viagem organizada, ou seja, com um grupo de pessoas e estarmos no autocarro. Esse conceito sempre me pareceu um bocado podre, mas curti, porque acabamos por poder ver cenas que nem sequer iríamos ver se não fosse através daquele itinerário e daquela organização toda. Tipo, nós já tínhamos os restaurantes todos marcados, os hotéis, então era só tipo andar de um lado para o outro com as malas no bus. E curti dos tempos mortos no autocarro. Tipo, pensei que fosse ser um bocado seca, mas até curti. E ouvi música e estive na boa, estive a ver as vistas, tirei fotos do autocarro, por isso é que algumas fotos têm marcas de vidro. Mas pronto. E foi fixe. E aconteceram certas coisas nessa viagem que eu queria contar. Antes de mais, os marroquinos são bué chatos para vender cenas, tipo, mas máximo chatos. Tipo, o primeiro dia que chegámos a Fez, que é uma cidade no norte de África, não é? Marrocos. Nunca tinha estado em África. E é uma realidade muito diferente. Apesar de ser muito parecido. Quer dizer, não, é só bem diferente. Sou mesmo estúpido. O primeiro dia que eu sei. Fomos jantar, né? Ao buffet. Né? Não gosto de dizer né. Né é uma cena. Dá logo ali um. Saloi. Só que. Pronto.
Nada contra quem diz né, mas eu não curto dizer né, mas dá tanto jeito de dizer né, tipo, né? Né. Sou tão mal. O que é que eu ia dizer? A cena fixe deste podcast é que eu vou poder perder-me no que eu tiver a dizer, então... Yeah. E outra cena que eu não disse, vocês podem ouvir aqui, podem ver e ouvir no YouTube, ou podem também ouvir nas plataformas de streaming, tipo SoundCloud, iTunes, não sei, ainda tenho de ir investigar como é que isso se faz, mas yeah. Estou a beber um batido sólido. Vocês sabem que vai ser saudável quando não é líquido, não é? E quando tens de mastigar. Não sei se estou muito longe do micro, mas é. O que é que eu ia dizer mais? Saí do buffet, fomos dar uma voltinha à rua, tipo todo o grupo, a passear, adultos e eu. Quer dizer, eu sou adulto, mas era adultos tipo cotas. Fomos passear e ao passearmos, eu saio do hotel e veio um puto do nada abraçar-me, tipo com uns pacotes de lenços para tentar vender. E eu tipo, népia, man, obrigado. Aliás, ele nem me abraçou logo, ele perguntou se eu queria. E eu, não, meu, obrigado. Tipo, não falei em português, né? Por acaso isso é uma cena engraçada. Quando nós estamos a falar de coisas que aconteceram com estrangeiros, nós nunca falamos na língua em que aconteceu. Falamos em português. Então, eu imagino sempre que estou a contar à pessoa que aquele alemão que falou comigo no bairro alto falou comigo em português. Yeah. E ele abraçou-me e tipo começou-me a tocar bué, a dar abraço, tipo, e não me estava a roubar nem nada, mas era um puto tipo 7 anos, tipo, nem sei se tinha menos, mas era uma cena assim bué da estranha. E eu disse que não, fiz-lhe uma festinha na cabeça e depois dei-lhe um pontapé na cara. Ai caraças, eu curto bué destas cenas porque imagino o cenário, não é que tenha piada, tipo, eu dar um pontapé numa cara de um puto, mas tem bué piada ao cenário de eu dar um pontapé numa cara de um puto. Pelo menos para mim. Mas eu não vou dar, não é? Mas tem piada, imagino. Por acaso, por falar em dar um pontapé na cara de um puto, eu dei uma joelhada na cara de um puto em Marrocos sem querer. Tipo, estava lá num palácio em que estávamos a visitar. Um palácio, nem é um palácio, era tipo, não sei. Era um palácio. E basicamente estava a tirar fotos e eu às vezes fico muito tempo com a câmera no olho porque eu fico à espera que aconteça alguma coisa fixe. Porque a minha cena com fotografia é, não curto quando as pessoas sabem que eu estou a tirar fotos, porque é tipo, vão ser falsas, não vão ser verdadeiras. Então eu curto de apanhar aquela espontaneidade e aquele momento em que a pessoa está tipo selvagem, desprevenida. Acho que isso é a essência da fotografia para mim, pelo menos por agora. E o que é que eu ia dizer? Estava com a câmera, tipo assim, e estava a andei um bocadinho para enquadrar melhor e não sei o quê, e esperar que as pessoas saíssem, porque estava cheio de pessoas. E depois, ao andar, aparece-me um puto que tem a cara mesmo literalmente à altura do meu joelho, tipo um puto, sei lá, pai, 3 anos, não sei, uma cena assim, e dou-lhe uma joelhada na cara sem querer, mas não foi com força, foi tipo um toquezinho, mas foi um toquezinho tipo que deu para ele cair e ele caiu no chão tipo assim, e tipo ele não bateu com a cabeça nem nada, foi tipo uma queda bué Family Guy, quer dizer, as quedas Family Guy são bué agressivas, mas foi uma queda tipo tranquila. Também o puto não pesa nada, porra, como é que um puto se pode aleijar a cair? Quer dizer, caga, eu sou de artes, não vou falar disto. Física, não. E o puto depois começou a chorar. E os pais vieram e eu, ei, desculpe. E eles a responder em português. Os gajos eram marroquinos. Não, na boa, tranquilo, meu puto. Tu não és Miguel Luz. E eu, mas foi uma cena engraçada. Pá, eu escrevi no móvel aqui vários temas que eu gostava de falar sobre a minha viagem a Marrocos. Que foi... Porque foi em Marrocos que eu tive a ideia de fazer o podcast. Então decidi. Uma das cenas que aconteceram foi... A primeira cena que eu pensei foi tugas em aeroportos. Tugas em aeroportos é bué da específico, não é? Tipo, um tuga no aeroporto é tipo... Quer dizer, eu já não lembro o que é que eu queria dizer sobre tugas no aeroportos. Em aeroportos. O que é que eu queria dizer? Tipo, mas é a cena de
um Tuga, tipo, vamos viajar, tipo, não sei, é bué da específico, mas pronto, eu esqueci-me o que eu queria dizer, por isso vou cagar neste tema. Uma coisa muito má que aconteceu na minha viagem, não foi má, mas foi chata, foi que infiltrado no grupo de pessoas que estavam no grupo, não é? Que tinham para aí, sei lá, era pessoal para cima de 50 e tinha mais um puto mais ou menos da minha idade, um jovem, e mais uma miúda mais nova, e mais uma miúda ainda mais nova. Mas, infiltrado no grupo estava um spoiler da vida real. Um spoiler da vida real. Eu nunca tinha estado com nenhum spoiler da vida real. E é... Estou aqui a beber um sumo muito mau. E um spoiler da vida real é o quê? Era um cota que no primeiro dia foi fixe. Tipo, falámos bué sobre como... Uma coisa dos portugueses é que nós, tipo, sentamos-nos para comer e começamos a falar bué sobre, normalmente, comida. Normalmente, os cotas portugueses, não sei se os outros países são assim, mas cotas portugueses, quando vão jantar, falam de comida. De outra comida. Nem sequer é da comida que estão a comer. É tipo, estão a comer um bacalhau. Epá, no outro dia comi um cabrito. E depois o outro dá uma dica. Ah, não, mas eu também comi um esparguete. Não, isso não é nada da comida que se fala, que um Tuga fala. Mas pronto. Acho que deu para perceber o que eu estou a tentar dizer. Mas esse senhor, ele já tinha viajado por montes de sítios. Com a amiga dele, que foi com ele. Que também era assim mais cota. E era uma professora de biologia muito bacana. E ele estava sempre a dar spoiler do que é que ia acontecer, porque ele já tinha vindo a Marrocos e já tinha feito aquela viagem. E eu, tipo, achei bem interessante. No primeiro dia, tipo, falei com ele, então, mas já esteve na Nova Zelândia, já esteve no Botão, que é um sítio que eu não sabia que havia um sítio chamado Botão. E eu pensei, mas com O? Não, com U, disseram eles. E eu, ok. O Botão acho que é um sítio super pequeno, que tem, em que o pessoal lá é budista, cenas assim, acho eu. Não sei. A minha cultura geográfica é muito boa. Pronto, e basicamente no primeiro dia foi fixe. Deu para absorver cultura. Mas no dia seguinte e nos próximos dias foi só bué da mau, porque ele estava sempre a dar spoiler de cenas que iam acontecer. Tipo, agora vamos aqui vamos ali ver o palácio e estão lá os gajos a encantar cobras. E eu, mas porquê é que me estás a dizer, meu? Tipo, eu não dizia isto, eu tentava ser passivo ou agressivo e dizia, mas não diga porque, quer dizer, isto nem sequer é passivo ou agressivo. Eu dizia tipo, mas não diga assim, não tem piada. Mas tipo, uma beca na boa, mas por dentro estava tipo, seu cabrão, mas porquê que estás a dizer, meu? É tipo aquelas pessoas que estão a ver um filme e elas dizem o que é que vai acontecer. Isso aí toda a gente conhece, os spoilers. Agora, um spoiler da vida real é bué da mau, porque ele estava a dar spoiler de tudo o que ia acontecer antes de acontecer. E depois a cena chata é que ele estava sempre, ele e a outra senhora também, muitas pessoas lá faziam isso. E aparentemente é uma cena normal não, mas comum nessas viagens organizadas, que é, as pessoas falam de outras viagens a que foram. E a minha mãe já tinha ido a algumas viagens organizadas e disse, isto é sempre assim, as pessoas falam sempre sobre outras viagens e eu não estou-me a cagar, eu quero estar nesta viagem, mas as pessoas são umas chatas. E eu, aliás, a primeira vez que ela me disse isso, eu disse, mãe, mas é até interessante ouvir sobre as outras viagens. E no segundo dia já estava, mãe, vais a dar-lhes um soco, por favor, ou uma joelhada na cara. Só que o senhor era alto e... Estou a brincar, o senhor era bacana até, portanto, se o senhor Rui tiver a ouvir isto, grande abraço, mas é um spoiler da vida real, pá. Isso não é fixe. Não sei quanto tempo é que... Estamos em 14 minutos, ok. Os episódios disto vão ter tipo meia hora, 40 minutos, ainda não sei. Qualquer coisa assim. Uma cena bué da fixe é que as moscas veem em câmara lenta, não é? Eu descobri isto há uns tempos, porque estava a fazer um trabalho para a faculdade, que eu estou na Faculdade de Belas Artes. Garçom, traga-me o meu night de enrola. Estou a gozar. Imagina. O que é que... e era um trabalho sobre o tempo e sobre basicamente como... basicamente tínhamos de envolver o fator do tempo e jogar com isso no trabalho. Eu e um amigo meu decidimos filmar um plano de um carro no para-arranca durante 40 minutos. Belas Artes. Mas uma das minhas ideias para o trabalho inicialmente era fazer alguma coisa em relação às moscas. Tipo, porque eu fui pesquisar sobre percepção do tempo à internet
E nós percepcionamos o tempo de uma certa forma que é diferente de outros animais. Normalmente, quanto mais pequeno o animal é, mais devagar passa o tempo para ele em relação a nós. Não sei se me estou a fazer entender, mas, por exemplo, as moscas, se tiver aqui uma mosca, não é? Parada, aqui mesmo parada para eu poder apontar para ela, isso. Não, mas se tiver aqui uma mosca, ela está a ver em câmara lenta. Ela está a ver. Se eu tentar matá-la e fizer assim um gesto de mão rápido, ela vê o gesto muito mais devagar. Ela vê o gesto tipo assim, muito devagar. E por isso é que ela consegue bazar bué da rápido. E as moscas vivem tipo, acho que vivem tipo um dia ou assim uma coisa. Só que esse dia é um dia para nós, porque para elas é um dia. Esse dia são tipo muito mais horas do que 24 horas, se fizermos comparação em horas humanas. Estão a perceber? Não sei se estão a perceber. Acho que sim, acho que estou a conseguir explicar. E eu achei isso bué da fixe. Tipo, as moscas vêm em câmara lenta, mas estão a viver muito mais tempo do que um dia. Só que... Yeah. Então achei interessante pensar sobre isso das moscas. Outra coisa assustadora sobre a percepção do tempo é que quanto mais velhos nós ficamos, agora caguem nas moscas, mas quanto mais velhos nós humanos ficamos, mais rápido o tempo passa, porque mais viveste. Já viveste tipo, viveste 10 anos, um ano em 10 anos é muito mais tempo do que um ano em 30 anos. Então estamos a progressivamente progressivamente a nossa percepção do tempo vai... Não quer dizer diminuindo nem aumentando, mas pronto, cada vez percepcionamos. Com o passar do tempo, percepcionamos o tempo de maneira mais rápida. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Isso é o problema da internet, é que eu não tenho lido muito e depois às vezes fico à toa nas frases. Mas acho que. Yeah. E isso é assustador para mim, porque. Pá, isso é bué de assustador. Eu, montes de vezes, e vocês também de certeza que pensam nisso, tipo. Penso, o tempo está a passar bué da rápido. Do nada estou aqui com 21 e. Há bocado estava no 10º ano. Tipo, isso não faz sentido nenhum. E depois penso, mas cada vez, tipo, se eu pensar nesta lógica, isto é uma cena científica. Se eu pensar nesta lógica, cada vez vai passar mais rápido o tempo. E isso é assustador. Por isso, basta aproveitar o momento, pessoal. Porque se nos pusermos a pensar no futuro, estamos fodidos. Estamos fodidos. Estou aqui a ver outro tema. Posso contar. Eu posso contar uma cena. Que é. Não, isso não vai ser hoje. Yeah. Em relação aos marroquinos a negociar, eles estão sempre em cima de ti. E a professora de biologia da viagem disse que eles são um bocado, eles usam muito o toque, tipo, e eu reparei nisso, eles dão-te assim um toquezinho no ombro, tipo, então, né? Assim parece muito subtil, mas aquilo parece-me que é um bocado para tentar criar ali logo uma ligação. E os gajos, tipo, se tu olhas para eles começam logo a gritar, não é a gritar, mas tipo a chamar-te bué e a tentar descer bué os preços, tipo, tens de regatear nos mercados. Eu não comprei grande coisa lá. Quando eu fui... uma cena que eu comprei foi um Milka. Eu queria bué chocolate. Já não comia chocolate para aí há 3 dias e estava a ressacar e a coçar-me todo. E fui até... Estávamos lá no mercado do Souk, acho que é isso. S-O-U-K. E passei por uma lojinha que tinha coisas que faziam mal à saúde, que eu reparei. E fui lá, olha, desculpa, por acaso não tem Milka. E ele respondeu-me em português, novamente. E ele disse... Of course we have Milka, we are in Morocco. E eu, sabes, man, então quero este aqui. E comprei um de Avalanche porque não havia Milka. O meu Milka favorito agora é aquele que tem, é tipo esponja, sabem? Não é o Milka de Oreo, enjoei Milka de Oreo. Tipo, já comi demasiado. Eu comi demasiado. Nem quero pensar em Milka de Oreo agora. Mas pronto, eles não tinham e eu comprei o da Avalanche. Outra coisa que vai acontecer neste podcast é que eu vou-me perder bué em pormenores. Mas eu acho que isso pode ser interessante, então, yeah. E basicamente o que é que eu ia dizer? Sabem quando vocês estão a ver alguém a dizer, isto já nem é o que eu ia dizer, mas sabem quando estão a ver alguém a esquecer-se do que iam dizer e depois é tipo, peraí, o que é que eu ia dizer? E tu na tua cabeça pensas, aí ele daqui a nada vai dizer tipo,
depois a pessoa, eu penso bem nisso. Mas entretanto agora esqueci mesmo. Foda-se. O marroquino compra a Milka. E ele disse, of course we have Milka, we are in Morocco. E eu, oh nice. Then I want this one. E ele, and do you want to try? Do you want to try some ash? Some American ash? E eu, népia, man, obrigado. Estou aqui com a minha mãe e cotas. Acho que não é o sítio certo, não é? Vamos aqui ver mais temas. Hoje é quarta-feira, são 10h52. Eu não sei quando é que vai sair isto, mas... Curtia de falar aqui sobre... Pode ser sobre... Aqui uma coisa que eu aprendi na faculdade e tem-me... Não sei, acho interessante porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado muito. E eu tive um setor, que é o setor João Paulo Queiroz, que é o setor mais fixe que eu tive em Belas Artes. E tivemos uma cadeira que era cultura visual. E essa cadeira era sobre cultura, basicamente. Não sei onde é que se enquadrava o visual, mas era sobre cultura. E nós as aulas eram... O setor era tipo um podcaster. Estão a ver? O setor estava a falar durante meia hora, até para um microfone na sala, porque era tipo auditório. E ele falava durante... Eu disse meia hora, não. Ele falava durante tipo 1h30 e ele tinha um tema, não é? Mas ele perdia-se tipo, nos temas. E isso era brutal. Ele ia para bué de sítios, exemplos que se lembrava dali, mas já nem tinha nada a ver com o tema, já estava a fazer histórias dentro de histórias, dentro de histórias, dentro de histórias. Vocês devem conhecer pessoas que fazem isso. E falámos muito sobre a cultura e como a cultura é um bocado um vírus do qual não te consegues libertar. Porque qualquer... Mota. Parecia que eu estava a falar com um amigo. Mota, então, puto, what the fuck, isso não, nada fixe, vai da fora. Qualquer gesto que tu tentes fazer para negar a cultura ou para contrariar a cultura é um gesto baseado na cultura. E quando eu estou a dizer cultura é tudo o que nós... eu devia ir buscar o caderno, não é? Eu vou buscar o caderno. O setor falava muito numa coisa que é a ideologia. E para o setor, a ideologia... Eu vou-vos dar aqui uma aula do que eu aprendi na faculdade, mas pronto. Pronto, basicamente a ideologia é uma consciência distorcida da realidade cheia de significação. Ou seja, a maneira como as pessoas olham para as coisas, para a realidade, está distorcida porque atribuímos significados arbitrários às coisas que só estão lá porque num todo, toda a nossa cultura lhe deu esse significado. E é muito difícil sair deste mundo arbitrário da cultura para ter uma relação natural com as coisas. Ou seja, quando nós olhamos para... quando nós olhamos para qualquer coisa, nós não estamos a ver aquilo naturalmente. Nós estamos a ver aquilo cheio de filtros que a nossa cultura nos impôs entre nós e essa coisa. Depois há uma coisa que é a hegemonia, que é uma adesão massiva a uma perspectiva da realidade, que leva a uma cegueira, que leva a uma incapacidade de ver os princípios que são injustos fora daquele tempo. Isto já é aplicado a outras coisas, mas hegemonia, adesão massiva a uma perspectiva da realidade. Ou seja, estamos todos... Está certo porque estamos todos juntos. É um bocado dentro disso. A hegemonia é tipo uma ideologia que se espalha por toda a gente, por todas as pessoas numa mesma cultura. E criam uma visão distorcida, globalizada, não é globalizada, mas coletiva. E depois sair fora desse parâmetro é um bocado assustador, porque isso pode ser um bocado abstrato, o que eu estou a dizer, mas porque é de facto abstrato. Quando eu aprendi isto na aula, nós ficávamos tipo a olhar para o setor, tipo, mas fazia todo o sentido. Gostava de ter agora aqui o professor para ele poder explicar como deve ser. Mas é isso, ideologia dominante associada a um poder, é a hegemonia. A um poder que cega as pessoas porque acham estar bem, porque estão todas juntas nisso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disto com outros fenómenos. Por exemplo, a moda.
A moda está relacionada com a cultura. Ah, há uma moda dominante, não é? Que é aquela moda tipo Zara, que não quer dizer que seja a moda. Aliás, a moda agora está a mudar, mas durante muito tempo foi um bocado por aí, não é? Tipo, e não estou a falar de moda tipo dos desfiles e das vanguardas e assim. Estou a falar de. Agora vamos ouvir um sino. Estou a falar de moda tipo. Como as pessoas se vestem e o normal, não é? Dependendo da época, existe uma. Epá, o sino, por favor. Ok. Dependendo da época, existe uma maneira como as pessoas se vestem, não é? Tipo, imagina, nos anos 70 as pessoas vestiam-se, no geral, de uma certa maneira. Era a moda daquele tempo. Agora as pessoas já se vestem de outra maneira. Se bem que aqui está a voltar, mas eu vou falar disso. Agora há uns anos a moda, ou o normal, mais ou menos, era tipo aquela roupa de Zara e assim, ténis de skate, para mim. Vocês estão a ver, não é? Toda a gente se vestia mais ou menos da mesma maneira. Claro que há grupos, exceções, mas no geral era um bocado isso. Depois, isso é a hegemonia, ok? Dentro da hegemonia começam a surgir grupos de resistência à cultura imposta. E esses grupos de resistência, acho que um bom exemplo disso neste aspecto da moda é a roupa vintage, que já tinha acontecido, já tinha estado na moda, mas voltou. E esse voltou através de pequenos grupos de resistência que disseram: não, nós não queremos esta moda, vamos vestir-nos assim. E isso são grupos de resistência à cultura dominante, que, ironicamente, passaram a outro processo que se chama incorporação, que é quando, vou ler aqui, processo dinâmico com que uma sociedade que precisa de novos consumidores faz a transição da resistência hegemónica a uma nova hegemonia, dando-se uma incorporação. Isto é um bocado aplicado à economia, mas basicamente é isso, quando os grupos de resistência à cultura se tornam a nova cultura. Se vocês virem agora, a roupa vintage está a bater, tipo, num geral, já não são pequenos grupos de resistência. E eu acho que isso é bué de interessante. E são coisas que nós não pensamos assim tanto. O sistema precisa das subculturas que mudam algo para mais tarde as inserir no circuito comercial, fazendo a incorporação. Por exemplo, calças de ganga de antes eram calças de trabalho e começaram a ser usadas massivamente. Isso é um bom exemplo também. E acho que é um tema interessante para explorar. Se vocês quiserem pesquisar sobre isto mais, podem ver o livro As Palavras e as Coisas do Michel Foucault, que eu não li, mas o setor baseou-se nele para dar as aulas, nesse e noutros, mas nesse eu lembro-me que ele falou imenso desse livro, por isso pode ser que eu também o leia um dia destes. Eu sinto que não tenho lido muito, e sinto que é um bocado por causa da internet. É tão fácil nós perdermos tempo na internet. E eu deixei de seguir toda a gente no Instagram há uns tempos porque queria parecer bué da fixe e ter lá o zero. Não é por isso. Queria parar de ver merda na internet. Eu só via stories de pessoas. E eu, tipo, não queria ver stories de pessoas. E dava por mim, nos tempos mortos, a fazer com que esses tempos estivessem mortos. Porque eu não estava consciente que estava a fazer aquilo sequer. Eu, tipo, abria as histórias e começava a ver, e aquilo, acho que o Instagram faz mesmo de propósito para que tu não pares de ver, e então mete aquilo automaticamente. É tipo os vídeos no explorar, por exemplo, aquilo dá um vídeo, assim que acaba o vídeo passa para o de baixo e começa logo, tipo, nem te dá tempo para tu carregares no botão principal ou tipo bloquear o telefone, tipo, aparece logo outra cena e tu tipo, o que é isto? Relacionado, algoritmos. A internet é lixada, e se nós não tivermos conscientes disto, conseguimos ser apanhados bem facilmente e perder a vida. Uma cena que esse setor disse é: há pessoas que passam a vida distraídas. E isso é tipo das piores cenas que pode acontecer. Passar uma vida distraído, focado nas coisas que não interessam. E então, deixei de seguir toda a gente no Instagram e sinto que isso me ajudou imenso a parar de ver essas coisas. Às vezes dou por mim no explorar a ver vídeos de skate, mas no geral já não vejo essas coisas. Não me lembro porque é que eu comecei a falar sobre isto. Não faço a mesma ideia. Porque não tenho lido muito. Mas mesmo assim sinto que não tenho lido muito. Não sei. Mas acho que é uma questão de gestão de tempo, não é? Não é que eu não tenha tempo para ler. Não curto essas cenas do não tenho tempo. Tipo, o tempo és tu que o fazes. E eu tenho que simplesmente estar atento a pensar: ok, quero meter aqui um tempo no dia para ler. Bora, Miguel. Tu consegues.
Tu consegues, cara. Caraca, velho. Já fizeram cocó a seguir ao banho? É uma cena que é mesmo... fogo, não acredito que só estou a fazer isto agora. Não é? É do tipo... Eu nem sei bem arranjar uma analogia para isto, mas fazer cocó a seguir ao banho... Epá, eu não sei. Eu não sei, mas é uma coisa que me atrofia quando acontece. Mas depois pode acontecer aquele cocó que não tem sujidade no papel higiênico. Então é um cocó a seguir ao banho, mas é limpinho. E não estraga o que o banho teve ali a fazer. São 11 da manhã e eu estou a falar de cocó para uma câmara e um microfone. Queria falar aqui de uma cena. Queria falar de uma cena. Posso contar aqui uma história. Eu quando era mais novo tinha bué de medo de estar sozinho. Eu vivo sozinho agora e adoro estar sozinho. Tipo, acho que é uma coisa que as pessoas devem aprender a fazer. Que é passarem tempo sozinhos. Porque se nós precisarmos sempre estar com alguém é porque há qualquer coisa mal connosco e às vezes precisamos de parar e estar na nossa. Mas eu nem estou a dizer quando estou mal ou quando estou triste, estou a dizer mesmo quando... não sei, quando eu gosto de estar sozinho só, tipo a fazer alguma coisa, a ver um filme sozinho ou a ouvir música sozinho ou a passear sozinho, que é tipo, estou comigo. Bué romântico. Mas é verdade, nós às vezes esquecemos que nós também somos um ser e às vezes queremos só fazer com que os outros se sintam bem e esquecemos bué de nós. Por isso é importante estarmos connosco e cultivarmos essa relação connosco próprios. A Ruth Caldeira, que tem um podcast brutal chamado Uma Dieta Espiritual, e um dia espero poder trazê-la aqui, este podcast. Isto é um sítio em que eu vou tentar trazer pessoas também para falar comigo, pessoas que eu sinto que têm coisas para dizer. Mas a Ruth Caldeira fala sobre como... Puto, olha para estas buzinas. Lisboa. Ela fala no podcast dela sobre como a relação mais importante que tu tens é a tua relação, a relação que tu tens contigo mesmo. E isso é mesmo muito forte, essa perspectiva. E é verdade. Mas eu estava a dizer isto porque eu antes tinha medo de estar sozinho. E eu não sei bem porquê, mas eu tinha bué medo de estar sozinho e tinha medo que os meus pais me abandonassem. Que é uma cena, tipo, os meus pais nunca me deram nenhum motivo para eu ter medo que eles me abandonassem. Mas eu dizia, eu tenho medo de vocês me abandonem, e eles, tipo, a sentir isso bem mal. Mas porquê? Nós nem sequer basámos. Não sei, eu tinha medo de estar em casa sozinho. Isto até aos, se calhar, 10 anos, pá aí. E tivemos lá, lembro-me de um dia em que eu estava no... Isto está só a ouvir buzinas. Lembro-me de um dia em que eu estava em casa, estava lá em Sintra e estava de pijama, sábado para aí ao meio-dia, estava a almoçar uns cachorros quentes, lembro-me bem. E eu estava de pijama e eu tinha umas meias, lembro-me que tinha umas meias que eram aquelas meias de casa, não é? Toda a gente tem aquelas meias de casa que são mesmo fixe, tipo, quando não está calor, tipo, mas está um bocadinho frio, metes aquela meia grossa de lã, normalmente com uma cor fixe, e depois podes até deslizar no chão. Pronto, eu fazia isso. Mas as minhas meias cor de laranja de lã tinham um elefantezinho basicamente um elefantezinho, tipo um mini peluche agarrado a cada uma, não é? Tipo, não era grande, não tinha muito volume, mas era assim sobressaía. E tinha uma tromba, pronto. Por acaso não faço ideia onde é que estão essas meias. Mas os meus pais saíram para ir lá à aldeia buscar pão ou... não sei, foram às compras. E eu, está-se bem. Fiquei lá a ver Harry Potter, eu fazia isto todos os sábados, ver Harry Potter, comer cachorros quentes e pitar Pringles de cebola. Eu fiz isto demasiadas vezes. E estava lá em casa, estava sozinho e do nada penso, estou sozinho. E depois comecei a tripar e pensei, estou sozinho. Comecei a chorar, bué. Tipo, os meus pais basaram. Eu não sei, eu devia achar que como não estava ninguém em casa é porque os meus pais tinham basado e porque eles tinham basado tinham desaparecido e não iam voltar. Eu não sei porque é que eu achava isto. Mas eu achava isto. E eles foram só às compras e eu fiquei a tripar-me todo em casa, então pensei, isto não vai ser assim e vou basar. Basei,
abri a porta, saí a correr, a chorar, sempre a chorar, isto tudo sempre a chorar. Comecei a correr, a descer toda a aldeia, e ainda é tipo, 5 minutos a pé, e eu fui a correr, por isso foi tipo 2 minutos. E a cena é que eu estava de meias, eu nem sequer me calcei, eu fui com as meias de casa a correr pela rua, numa aldeiazinha no meio de Sintra. E depois eu lembro-me que cheguei ao pé dos meus pais, eles estavam a sair do spot em que compraram o pão, estavam com as cenas na mão e olham para mim a vir ao fundo da rua a chorar, bué, e tipo com as meias todas sujas e pronto. E a minha mãe tipo, o que é que se passa? Tipo, e eu, não sei. Vá, vou para casa até já. E basei para casa. Não basei para casa. Pá, isso foi só bem estúpido, mas de certeza que vocês também têm histórias destas. Outra história muito crazy que eu tenho, e esta aqui é mais hardcore e também envolve cocó, mas vai ser assim para fechar este episódio. Eu tinha medo. Estas histórias começam sempre com eu tinha medo de qualquer cena. Eu tinha medo da sanita quando era mais puto. Isto aqui mais novo. Também não era com 10 anos que eu tinha medo da sanita, mas eu tinha medo da sanita quando tinha, sei lá, pá, não sei agora também que idade é que tinha, mas eu tinha medo da sanita. E um dia não, isto era uma coisa que acontecia montes de vezes. No Algarve, nós tínhamos uma casa no Algarve, ainda temos, mas era outra. E nós estávamos lá nós jantávamos, não é? Era uma casa bué da fixe, tenho saudades por acaso, daquelas memórias de infância. Ainda tinha o Sócrates, o meu cão. Mas pronto, uma coisa que acontecia muito era, estávamos a jantar e eu do nada precisava de fazer cocó e eu não conseguia ir à sanita. Tipo, eu tinha medo durante o dia também, eu tinha bué de medo de ir à sanita. E eu lembro-me que eu tinha medo de ir à sanita porque eu tinha medo que saísse um monstro de lá e tipo me comesse o cu. Ou seja, eu já era bastante heterossexual naquela altura. E então, pá, não sei, eu tinha medo e então estávamos a jantar e uma coisa que eu fazia muito era: mãe, preciso de fazer cocó. E minha mãe, ok. Tipo, aquilo já era um processo, já não havia perguntas, era um processo já mecanizado, tipo, ok, ele precisa fazer cocó. A minha mãe dava-me uma folha de jornal grande e eu ia para debaixo da mesa de jantar, enquanto os meus pais jantavam, os meus pais e os meus tios jantavam, eu ia para debaixo da mesa e cagava no jornal. E eu normalmente andava sempre nu, então eu andar sempre nu facilitava logo isso. Cagava e depois saía debaixo da mesa e mostrava aos meus pais, tipo, olha, e enquanto eles jantavam, né? E isto foi demasiadas vezes, isto aconteceu demasiadas vezes, ao ponto de que a minha mãe ficou tipo, isto não pode continuar a acontecer, vou tomar medidas. E então há uma foto minha que eu vou ver se encontro e vou meter aqui no ecrã. Para quem está a ouvir nas plataformas, venham ver ao YouTube a foto, ou eu posso pôr no Instagram ou no Twitter. Há uma foto que sou eu na sanita, com a minha mãe quitou-me todo para ser uma experiência divertida ir à sanita. Então eu tinha um livro qualquer, tinha barbatanas e estava na sanita a olhar para a câmara tipo, não acredito, estou aqui e vou mesmo ter de fazer isto. E eu lembro-me que a minha mãe disse, só sais daí quando fizeres cocó. E eu não ri, eu fiquei tipo, na sanita. E ela, sim. E eu, pois olha, tive de cagar. Aliás, não caguei, não caguei nisso, mas caguei. E foi aí que comecei a pensar que cocó não era tabu. E é isso. Essa é a história do meu cocó no Algarve. Espero que tenham gostado deste episódio de Janela Aberta. Decidi chamar isto de Janela Aberta porque é uma janela aberta da minha cabeça para fora. Ou seja, vão sair cenas. Eu não sei. E gosto do nome Janela Aberta porque dá um ar dá uma sensação de frescura. E pronto, é isso. Obrigado por terem ouvido ou visto no YouTube ou nas plataformas. Se quiserem interagir comigo através para falarem, para perguntarem coisas ou para me pedirem para falar sobre certos temas, podem-me mandar tweets, cenas no Twitter ou no Instagram por DM, mas eu preferi no Twitter. Eu quero voltar a usar o Twitter, constantemente, por isso bora aí interagir no Twitter. Se quiserem, mandem-me tweets, mandem-me perguntas, mandem-me temas, digam o que é que acharam deste episódio aqui nos comentários no YouTube,
ou no Twitter, ou no Instagram, ou nas plataformas de streaming de podcasts, podem pôr 5 estrelinhas e avaliar. Tipo, avaliem o podcast, que é para ele ficar tipo, ei, não, este gajo tem 5 estrelas, fogo. Yeah. E pronto, é isto. Eu sou o Miguel e isto é a Janela Aberta. Até já. Janela, janela.